A Cabana dos Espelhos. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu nas montanhas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Prepare-se para acompanhar a jornada de um casal de turistas que, ao se refugiarem de uma tempestade em uma cabana antiga, descobriram que o local guardava segredos sombrios. Acomode-se junto ao fogo e deixe que as chamas iluminem esta história assustadora. Capítulo 1. O refúgio na tempestade. Laura e Henrique, um casal apaixonado por aventuras, decidiram explorar as trilhas da Serra dos Órgãos em Petrópolis, Rio de Janeiro. Planejavam um fim de semana de imersão na natureza, longe da correria da cidade. Mas o que prometia ser uma viagem tranquila, logo se transformou em algo muito mais sinistro. No segundo dia de trilha, uma tempestade inesperada desabou sobre eles. O vento uivava entre as árvores e a chuva caía com uma força impressionante. Os dois, encharcados e exaustos, decidiram procurar abrigo. Foi então que avistaram ao longe uma cabana antiga, meio escondida pela vegetação densa. Era uma construção de madeira escura, com janelas pequenas e uma aparência que sugeria anos de abandono. Sem alternativas, correram em direção à cabana, batendo a porta na esperança de encontrar alguém. Mas, ao perceberem que estava destrancada, decidiram entrar. O interior era rústico, com móveis velhos e uma lareira apagada. No entanto, o que mais chamou a atenção de Laura foi a presença de vários espelhos antigos pendurados nas paredes, cada um emoldurado em madeira talhada com símbolos estranhos. Henrique tentou acender a lareira enquanto Laura explorava o local. A atmosfera era opressiva e o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som da chuva tamborilando no telhado. Ao passar por um dos espelhos, Laura percebeu algo estranho. A imagem refletida não era exatamente a dela. Havia uma sombra atrás de seu reflexo, uma figura indistinta que parecia se aproximar. Ela piscou e a sombra desapareceu, mas um calafrio percorreu sua espinha. Decidiu não contar a Henrique, achando que poderia ser apenas sua imaginação. No entanto, à medida que o tempo passava, os espelhos pareciam adquirir uma presença própria. O casal notou que, ocasionalmente, os reflexos não acompanhavam seus movimentos imediatamente, como se houvesse um atraso perturbador. Enquanto jantavam, o fogo da lareira crepitando baixinho, Henrique mencionou que também havia sentido algo estranho na cabana. Ele falou sobre os espelhos, confessando que tinha a sensação de que os reflexos estavam observando-os, mais do que refletindo suas imagens. Laura riu nervosamente, tentando afastar o desconforto. Foi então que, de repente, as chamas da lareira diminuíram, lançando a sala em sombras. O casal se levantou e, ao olharem para o espelho mais próximo, viram seus reflexos, mas não como deveriam ser. As versões refletidas estavam paradas, observando-os fixamente, enquanto as verdadeiras Laura e Henrique começaram a sentir o terror subir por suas veias. Os reflexos sorriram de uma forma distorcida e maligna. Um sorriso que não pertencia a nenhum dos dois. Assustados, tentaram sair da cabana, mas a porta parecia emperrada. O pânico tomou conta deles, e quando olharam de volta para os espelhos, os reflexos já não estavam mais lá. A sala, agora fria e escura, parecia estar viva com uma presença invisível. Sentiram um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Henrique tentou forçar a porta, mas antes que pudesse fazer qualquer progresso, o som de passos ecoou pela cabana. Não eram seus passos, nem de Laura. Eram os passos de alguém ou algo que não deveria estar ali. Um sussurro baixo, quase imperceptível, encheu o ambiente. E o casal percebeu que o verdadeiro terror da noite estava apenas começando.
Capítulo 2. O despertar dos espelhos. Laura e Henrique recuaram, aterrorizados, enquanto os sussurros se tornavam mais intensos. Era como se a própria cabana estivesse sussurrando segredos antigos e maldições há muito esquecidas. O ar estava pesado, carregado com uma energia negativa que fazia os cabelos de ambos se arrepiarem. Eles tentaram se acalmar, dizendo a si mesmos que tudo não passava de uma ilusão, fruto do cansaço e do isolamento. No entanto, as sombras na cabana pareciam ganhar vida própria, movendo-se de forma errática pelos cantos do ambiente. Os espelhos, antes inofensivos, agora refletiam imagens que não faziam sentido. Os reflexos dos dois estavam distorcidos, com expressões de dor e desespero. Tentando não perder o controle, Henrique sugeriu que tentassem dormir e esperassem a tempestade passar. Mas ao se dirigirem ao quarto que encontraram nos fundos da cabana, perceberam algo que não haviam notado antes. Havia um grande espelho de corpo inteiro, mais imponente do que os outros. Ele estava inclinado contra a parede, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Laura se aproximou cautelosamente. Algo naquele espelho a atraía. Uma sensação de familiaridade estranha, quase como se já tivesse estado ali antes. Quando ela olhou para o espelho, viu algo que fez seu coração parar. No reflexo, a imagem dela estava chorando. Lágrimas negras escorriam por seu rosto. As mãos do reflexo se estendiam em direção a Laura, como se implorassem por ajuda. Ela deu um grito e Henrique correu até ela, puxando-a para longe do espelho. "Nós precisamos sair daqui", exclamou ele, tentando manter a calma. Mas quando voltaram para a sala principal, viram que todos os espelhos agora refletiam algo muito pior. A cabana estava em chamas, e no reflexo, Laura e Henrique estavam presos dentro do fogo, gritando por socorro. O pânico foi imediato. Henrique correu até a porta novamente, desesperado para abri-la. Mas, por mais que tentasse, a porta não cedia. Era como se a própria cabana estivesse se fechando sobre eles, como uma armadilha de pesadelo da qual não podiam escapar. Os sussurros voltaram, mas dessa vez vinham de todas as direções. Os espelhos começaram a vibrar nas paredes, e as imagens dentro deles se tornaram mais perturbadoras. Cenas de dor, sofrimento e morte. Era como se os espelhos estivessem mostrando os destinos de pessoas que, como eles, haviam ficado presas naquela cabana. De repente, Laura sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ouviu o som de risadas distorcidas vindo dos espelhos e no reflexo de um deles viu algo que a fez congelar de medo. Uma figura horrenda, que lembrava uma versão demoníaca dela mesma, estava atrás de Henrique, observando-o com um sorriso cruel. "Henrique, cuidado!" ela gritou, mas antes que ele pudesse reagir, o espelho diante dele explodiu em 1000 pedaços, jogando cacos de vidro por toda parte. Henrique caiu no chão, ferido, e ao tentar se levantar, percebeu que o corte em sua mão não era um corte normal. O sangue que escorria era negro, viscoso, como se estivesse contaminado por algo maligno. Laura correu até ele, mas antes que pudesse ajudar, todos os espelhos na cabana começaram a rachar, emitindo um som alto e ensurdecedor. As figuras dentro deles começaram a se contorcer, como se estivessem tentando escapar para o mundo real. Uma força invisível os puxava para dentro dos espelhos e, por um momento, Laura teve a sensação de que estava sendo arrastada para dentro de um abismo sem fim. Capítulo 3. A prisão do reflexo. Com o som de vidro quebrando ecoando pela cabana, Laura e Henrique se encontraram cercados por uma cacofonia de gritos e risadas macabras. As paredes pareciam se fechar sobre eles, e os espelhos, agora completamente rachados, começavam a emitir uma luz negra que engolia tudo ao redor.
Henrique tentou manter o controle, mas a dor em sua mão se espalhava rapidamente, subindo por seu braço como uma infecção. Laura, por sua vez, sentia a presença maligna ao seu redor se intensificar, como se a própria cabana estivesse viva e faminta por suas almas. Desesperados, o casal correu para a lareira, tentando reacender as chamas na esperança de que o fogo pudesse protegê-los. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a figura demoníaca que Laura havia visto no reflexo surgiu diante deles, como uma sombra viva e pulsante. Ela estendeu suas mãos distorcidas para eles, e os dois sentiram uma força irresistível, os puxando em direções opostas. Henrique foi arrastado para o espelho grande do quarto, enquanto Laura foi puxada para o espelho no salão principal. Ambos lutaram com todas as suas forças, mas era como se suas próprias energias estivessem sendo drenadas pelos reflexos malignos que agora se moviam com vontade própria. Quando Henrique foi jogado contra o espelho, ele sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro dele. O vidro, em vez de quebrar, parecia se liquefazer ao seu redor, engolindo-o. Ele gritou por Laura, mas sua voz ecoou de volta, como se estivesse sendo absorvida pelo próprio espelho. Laura, por outro lado, estava presa em uma luta desesperada com sua própria imagem, que agora havia saído do espelho e ganhado forma física. Era uma versão corrompida e monstruosa dela mesma, com olhos negros e um sorriso que transbordava malícia. A criatura avançava lentamente, suas mãos deformadas prontas para agarrá-la. No último momento, quando Laura sentiu que tudo estava perdido, ela teve um vislumbre de esperança. Se os espelhos eram a fonte do poder maligno, talvez destruí-los pudesse libertá-los. Com um grito de desespero, ela pegou um pedaço de madeira que estava ao lado da lareira e, com todas as suas forças, golpeou o espelho à sua frente. O espelho estilhaçou-se com um estrondo ensurdecedor e a criatura diante dela soltou um grito horrível antes de desaparecer em uma nuvem de sombras. Laura, ofegante e coberta de suor, olhou em volta, esperando ver Henrique. Mas ele não estava lá. Ela correu até o quarto, onde havia visto Henrique pela última vez. Mas tudo o que encontrou foi o grande espelho, agora intacto e brilhante. No reflexo, ela viu Henrique preso, batendo no vidro do outro lado, seus gritos inaudíveis, seus olhos arregalados de terror. Laura tentou quebrar o espelho novamente, mas desta vez o vidro era indestrutível. Ela bateu com todas as suas forças, gritou, implorou, mas nada aconteceu. Henrique estava preso dentro do espelho e ela não sabia como libertá-lo. No entanto, enquanto chorava desesperadamente, algo começou a acontecer. Os outros espelhos na cabana começaram a brilhar com uma luz vermelha, pulsante e ameaçadora. As rachaduras nos vidros começaram a se unir, como se as forças malignas estivessem se regenerando. Laura percebeu que a cabana inteira estava viva e estava furiosa. Sentindo o desespero crescente, ela soube que tinha que fugir antes que fosse tarde demais. Ela deu um último olhar para Henrique, agora desaparecendo na escuridão do espelho, e correu para a porta da cabana. Desta vez, a porta se abriu facilmente, como se a cabana estivesse permitindo sua fuga. Ela correu para a chuva, sem olhar para trás, o som dos espelhos quebrando e gritos ecoando em seus ouvidos. Quando chegou ao topo da colina, a cabana explodiu em uma onda de sombras, desaparecendo na tempestade. Laura foi encontrada na manhã seguinte por uma equipe de resgate, vagando pela floresta, ensopada e em estado de choque. Quando perguntaram o que havia acontecido, ela apenas murmurou incoerências sobre espelhos e uma cabana que não deveria existir. Ninguém nunca mais encontrou a cabana, mas Laura sabia que o mal ainda estava lá, esperando por outro visitante desavisado. E Henrique? Ele permanecia preso,
para sempre aprisionado no reflexo de um espelho amaldiçoado.